O título é: Pode Deus abençoar o seu povo? Quantos aqui querem ser abençoados por Deus? Eu também quero. Eu também quero. Agora a pergunta é: será que Deus está em condições de nos abençoar? Não por parte dele, mas por nossa parte. E nós vamos dizer o que é que nós queremos. Na sequência, você talvez entenda o que é que nós queremos dizer. Essa semana, como os senhores sabem, essa foi a semana em que o controle parou de funcionar. Essa foi a semana de dolorosas lembranças e eu diria de profunda reflexão para esse país e talvez para o mundo. Nós comemoramos na última terça-feira o 11º aniversário do fatídico atentado contra esse país, não é isso? Os Twin Towers, o Pentágono. E eu fiquei analisando enquanto refletia sobre tudo isso durante essa semana. Já se passaram 11 anos e a minha pergunta é: será que nós aprendemos alguma lição com o que aconteceu? Ou isso apenas foi para as estatísticas e ficou aí? É interessante que logo depois do atentado de 11 de setembro de 2001, houve uma... Eu acho que esse negócio deve estar sem bateria, ou será que não? Houve uma... Eu quero ir para trás, ele está indo para frente. Eu não sei se... Eu deixei o controle de verdade lá em casa, que é o que o Everton me deu. Mas houve uma busca, uma volta às igrejas. Logo depois do September 11, as igrejas ficaram cheias. Houve um grande retorno, eu diria, a Deus, logo depois do atentado de 11 de setembro. Uma canção que se tornou quase um segundo national anthem, quase se tornou um segundo hino nacional na América, foi a canção God Bless America. E, inclusive, era possível ver nos veículos, não é isso? Os adesivos, God Bless America. E a pergunta é: será que Deus realmente pode abençoar a América? O que eu achei interessante é que, naquela época, em alguns veículos, esse adesivo estava colocado ao lado de outros que traziam mensagens ateístas, materialistas, secularistas, humanistas, e o God Bless America no meio de tudo aquilo. O que me fez pensar, será que indivíduos que dizem não crer em Deus também querem as bênçãos? Porque se ali havia outros adesivos em alguns veículos com outras mensagens, acho que de vez em quando está falhando, não está? Um monte aqui. Ok. Será que mesmo aqueles que dizem não crer em Deus, na hora do sufoco, recorrem a Ele, querendo as bênçãos? Com certeza, né, Márcia? O que estaria por trás desse slogan, God Bless America? Para mim, queridos, a mensagem não verbal transmitida por esse slogan parece ser: Deus proteja a América. Deus nos mantenha seguros. Que Deus não deixe o mercado de ações cair. Que Deus não nos deixe ficar desempregados. Eu penso que tudo isso está implícito nessa petição God Bless America. Que Deus nos mantenha prósperos. Queremos as bênçãos de Deus, parece ser a mensagem não verbal passada por trás ou através desse adesivo. Todos nós, sem dúvida alguma, queremos a bênção. Mas faço uma pergunta: se a gente observar, por exemplo, fazendo uma análise dessa nação, será que essa nação está em condições de ser abençoada por Deus? Você sabia que aqui na América, todos os anos, mais de 1 milhão de crianças, mais de 1 milhão todos os anos, são sacrificadas
no altar do aborto. Mais de 1 milhão, todos os anos. A última estatística que eu li falava de 1.230.000 crianças. E muito obrigado, Emeline. Você sabia que aqui nesse país, a cada minuto, 6 mulheres são espancadas pelo seu marido? A cada minuto. Sabia que aqui nesse país, a cada dia, 3 mulheres são assassinadas ou pelo seu marido ou pelo seu namorado? Em 1962, foram proibidas as orações nas escolas. E eu achei interessante o que aconteceu depois disso. Olha uma comparação. Eu tive buscando, os arquivos do governo indicam uma mudança nos 7 principais problemas nas escolas, ou seja, os 7 problemas mais preocupantes nas escolas. Eu achei interessante comparar, porque o governo tem uma lista. Em 1940, havia 7 itens que preocupavam, os 7 maiores problemas das escolas públicas em 1940. Quando foi em 1990, fizeram um novo estudo para ver quais eram agora os 7 itens que mais preocupavam dentro das escolas públicas. Olha essa comparação, vê se dá para acreditar. Em 1940, comparado com 1990. 1940, o maior problema que havia nas escolas, sabe qual é? As crianças falavam sem pedir permissão, sem levantar a mão e pedir licença. Isso era um problemão na época. 1990, primeiro e maior problema, abuso de drogas. Quase igual, né? Segundo maior problema em 1940, ou seja, o segundo item de maior preocupação com as autoridades na época, as crianças mascando chiclete na escola. Já pensou um negócio desse? Muito grave. 1940. 1990, abuso de álcool. 1940, o terceiro maior problema nas escolas públicas, fazer barulho, gritar pelos corredores, enfim, fazer barulho. Coisa de criança. 1940 era uma preocupação, isso fazia o governo ficar de orelha em pé. 1990, gravidez precoce. É o que ocupa o terceiro lugar. O que ocupava o quarto lugar em 1940? Correr nos corredores da escola. Coisa absurda, diziam eles naquele então. 1990, o que ocupou o quarto lugar? Suicídio. Quinto lugar em 1940, furar a fila. Não é? Em Portugal a gente fala bicha, não é? Ou seja, a fila está formada, chega um e entra ali no meio, sem ir lá para o fundão. Esse era um problema. Era o quinto, o problema número 5 na preocupação das autoridades na época, hoje, ou em 1990, estupro. 1940, a sexta maior preocupação, dress code. Algumas meninas estavam vindo para a escola vestidas não da maneira como a escola pedia. Estavam começando a desobedecer o dress code. 1990, roubo. Sétimo item que mais preocupava as autoridades nas escolas públicas americanas em 1940, sujar a escola, jogar papel no chão, fazer esses negócios. Sétimo item que mais preocupava em 1990, violência física. Você consegue ver alguma mudança? 1940 era a época em que se orava nas escolas. 1940 era uma época em que se podia trazer a Bíblia para a escola. 1940 era uma época em que havia os 10 mandamentos colocados na escola. Retiraram isso, olha o resultado agora. Olha a dramática queda. A pergunta que nós fazemos é: pode Deus abençoar a América? Nos últimos anos, queridos, o presidente Barack Obama, ele tem repetidamente afirmado: a América não é mais uma nação cristã. Ele fez um discurso, isso ele afirmava desde sua época, fazendo campanha quando ele era senador, ele já afirmava isso.
Depois, nas suas campanhas para presidente, ele falou isso algumas vezes nos seus discursos, e parece que ninguém prestou muito atenção. Essa semana alguém estava salientando, chamando a atenção no rádio, para a necessidade do povo prestar mais atenção no discurso político dos candidatos, porque o que eles falam na campanha retrata o que será depois no governo. E estavam falando de Mitt Romney com algumas colocações que ele faz, mas interessante é que numa viagem que Barack Obama fez à Turquia, ele anunciou ao mundo: nós americanos não nos consideramos uma nação cristã. Isso ele afirmou na Turquia. E em seguida, precedendo uma viagem que ele ia fazer ao Egito, ele declarou que a América é um dos maiores países muçulmanos do mundo. Eu só não sei bem de onde ele tirou essa informação, porque eu estive recorrendo às estatísticas do governo federal e menos de 1% dos habitantes dessa nação são muçulmanos. Eu não sei como é que ele conseguiu tirar essa conclusão de que esse é o maior país muçulmano do mundo, mas foi a afirmativa dele, talvez para fazer média lá com o pessoal do mundo muçulmano, do mundo árabe. Mas a pergunta é: pode Deus abençoar essa nação? Queridos, como foi que a América surgiu? Para os que chegaram depois, nós começamos analisando aqui, partindo do acontecido 11 de setembro. Nós estamos fazendo uma reflexão, porque essa terça-feira comemoramos aí 11 anos do atentado. E a nossa mensagem para essa manhã, o título é: pode Deus abençoar o seu povo? E nós estamos fazendo um paralelismo aqui entre a América e depois compararemos conosco indivíduos e igreja. Mas a verdade, amados, é que esse país surgiu com base na Bíblia. Essa nação surgiu com um grupo de homens sinceros que eram originariamente britânicos e queriam servir a Deus com a sua consciência livre. Aqueles pioneiros, eles estavam cansados de uma igreja corrompida, estavam cansados do rei e o papa mandando juntos na igreja. Eles queriam uma igreja sem rei e sem papa. Você lê isso na história. E eles saíram da Inglaterra e foram para a Holanda. Chegaram na Holanda, se estabeleceram, começaram a progredir financeiramente, começaram a ficar ricos lá, bem rápido, porque eram empreendedores, eram trabalhadores, eram homens inteligentes, mas eles notaram que a Holanda estava sendo uma péssima influência para seus filhos. E imediatamente eles decidiram voltar para a Inglaterra. Eu quando leio isso na história, isso me faz pensar. Sabem, às vezes me preocupa, eu até mencionei rapidamente sobre esse assunto lá em Brockton, quarta-feira, às vezes me preocupa quais são nossos motivos para escolher um lugar para morar. Geralmente nós estamos buscando um lugar que oferece o aluguel mais barato. Nós não estamos muito preocupados com que tipo de environment nossos filhos estarão expostos. Desde que o aluguel seja barato, tá bom. Nós parece que não nos preocupamos muito. Qual é a escola que meu filho estará frequentando? Que tipo de influência? Sabem, queridos, aqui não vai nenhuma crítica a ninguém, não tome isso como pessoal, mas é um assunto que é uma realidade entre nós e nós precisamos parar para pensar. Será que nós pelo menos notamos que nossos filhos estão sendo ameaçados? Ou a gente nem nota mais? Você consegue checar o que seu filho carrega na mochila da escola? Você consegue ter acesso ao que seu filho ouve no iPhone? Ou no seu iPod, ou seja o que for? Você tem acesso ao que o seu filho vê na internet? É possível que você diga: não, mas e a privacidade de meu filho? E a privacidade da minha filha? Eu te sugiro, pai, respeite a privacidade de seu filho e de sua filha quando ele estiver tomando banho. Quando ela estiver tomando banho ou se trocando no seu quarto. Respeite a sua privacidade ali. Mas a partir dali, desenvolva uma linha de diálogo tal que você consiga ter acesso ao que seu filho vê, ao que seu filho ouve. Checa com quem seu filho anda. Tem pais que não gostam que os filhos tragam os colegas para casa. Eu sempre gostei que meus filhos trouxessem. Era uma chance de eu saber com quem eles estavam andando. Que tipo de colegas eles tinham. Eu gostava sempre de me infiltrar no meio para ver qual era a conversa, qual era o papo que rolava.
eu gostava de tomar as noites, quando eu chegava em casa um pouco mais cedo, eu ia correndo para o quarto do meu filho, me deitava com ele e a gente ia conversar. E eu dizia, aí, como é que foi a escola hoje? E ele contava muita coisa que se passava. Um dia ele disse, pai, hoje um colega me ofereceu droga no banheiro da escola. E eu disse, qual foi sua reação? Aí ele me contou, eu falei, parabéns. E o que te levou a reagir assim? E ele falou, e eu disse, uau, estou orgulhoso de você, eu não pensava que você fosse tão inteligente, tão esperto, tão preparado. Mas sabe, aí você pode dar uma orientação. Meu filho às vezes me contou coisas que eu nunca teria coragem de falar para meu pai, se eu estivesse no lugar dele. Fraquezas de um adolescente. E ele um dia disse, pai, eu estou com problemas aqui nessa área. E problemas sérios. E eu disse, obrigado por você falar comigo. Eu passei por isso também quando eu tinha a sua idade. E sabe como foi que eu consegui vencer? E aí a gente conversava. Queridos, e eu tenho saudade daqueles momentos. Mas às vezes a gente perde essas oportunidades e o tempo passa rápido. Eu cheguei aqui, parece que foi ontem, e eu tinha um menino de 11 anos e uma menina de 10. Eles hoje estão casados, se foram. E parece que foi ontem, passou assim. Sabe, estamos nós atentos para o que está se passando à nossa volta. Voltando ao nosso tópico, God Bless America. Quando eu ouço essa canção, eu fico imaginando, interessante, talvez todos conheçam de memória essa pequena canção. Ali há o pedido para que Deus abençoe a América, mas não há nenhuma menção das pré-condições para a gente receber as bênçãos. Porque na Bíblia, queridos, eu tenho aprendido o seguinte, tanto os juízos de Deus quanto suas bênçãos são condicionais. Tanto os juízos quanto as bênçãos. Deus um dia prometeu destruir uma cidade. Estão lembrados da cidade chamada Nínive? Deus disse, eu vou destruir porque essa cidade é ímpia, essa cidade é perversa. Mas que Deus maravilhoso, ele sempre dá uma oportunidade a mais e ele manda para lá Jonas a pregar a fim de alertá-los antes de destruir Nínive. E Jonas vai. E quando Jonas chega ali e prega, aquela cidade se converte. E eu pergunto, Nínive foi destruída? Não, não foi. E Deus havia dito que ia destruí-la. Seus juízos são condicionais. Deus disse, eu vou destruir. Mas quando há arrependimento, Deus diz, ok, já não destruo mais. Também Deus diz, eu vou abençoar. Mas se a gente não prende as pré-condições, ele diz, não abençoo mais. God Bless America. A canção não fala nada sobre as pré-condições. A verdade é que parece que as pessoas não parecem muito interessadas em conhecer quais são as condições para receber a bênção. Nós queremos é a bênção. E sabem, queridos, parece que o pensamento predominante é algo mais ou menos assim, por favor, Senhor, não exija nada de nós, apenas nos abençoe. Senhor, deixe-nos viver da maneira como nós queremos e nos dê a bênção. Esse parece ser o pensamento, talvez inconsciente por parte da maioria. Não imponha condições, Senhor, apenas nos abençoe. Mas sabe, irmãos, não é bem assim que a coisa funciona. Se nós queremos a bênção, nós teremos que preencher algumas pré-condições. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Crônicas. 2 Crônicas, é lá no início da Bíblia, você sabe, né? No Pentateuco, você passa o Pentateuco, aí você vai chegar logo em Crônicas, ou seja, um pouquinho mais adiante do Pentateuco, claro. Você vai passar Josué, Juízes, vai passar Samuel, vai passar Reis, aí sim você estará chegando em Crônicas. E nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A esse texto eu acho que sumariza de maneira bem objetiva o que nós estamos tentando dizer. 2 Crônicas 27, versículo 14. Eu disse 7, desculpa, Jânio, obrigado pela correção. 2 Crônicas 7, versículo 14. Notem que esse texto inicia com uma condicional, não é? 2 Crônicas 7, 14, fala como? Quem quer ler para nós? Uma voz bem audível. Parece que estão gravando, eu terei que ler também, não é para sair na gravação. Mas ali diz o quê? Se, é a condição, se o meu povo, você se considera povo de Deus? Você considera você filho de Deus? Eu também. Então essa mensagem é para quem? É para nós. Então aqui Deus diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome. Como é que a gente se chama pelo nome de Deus? Nós somos chamados de quê? Cristãos. Então, está de novo falando para nós. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar.
Fizer o que mais? E orar. E o que mais? E buscar a minha face. E o que mais? E se converter dos seus maus caminhos. Olha as pré-condições. Então, agora vem então a promessa. Eu farei o quê? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o quê? Sararei a sua terra. Vejam, queridos, se nós lermos esse verso de trás para frente, né, talvez a gente poderia fazer esse exercício. Se nós o colocarmos na posição inversa, por exemplo, se nós começarmos na segunda metade do verso, nós poderíamos ler algo mais ou menos assim. Olha, se nós formos primeiro para as bênçãos, na verdade, nós poderíamos ler assim: eu ouvirei dos céus. Ou seja, eu vou ouvir as suas preces. Queridos, todos nós queremos que nossas orações sejam ouvidas, não queremos? E como? Eu quero tanto que todas as madrugadas eu me levanto para orar, porque eu aproveito quando não tem nenhum barulho, ninguém me distraindo, nenhum compromisso, o celular não está tocando. Eu digo, agora eu posso falar em paz com Deus. É 4 horas da manhã, às vezes 4h30, às vezes 5, às vezes 3h30, a hora que eu acordo para orar, porque eu digo aos senhores, eu acredito que Deus é quem me acorda, porque eu não boto o celular para despertar. E eu quando acordo eu digo, é isso aí, é hora de orar. E eu quero tanto que Deus me ouça que eu busco a Ele muitas vezes, e eu sei que você também o faz, porque nós queremos que Ele ouça nossas preces. E Deus promete aqui ouvir as nossas preces. Deus promete aqui perdoar os nossos pecados. Eu estou lendo a segunda metade do verso, eu estou lendo as bênçãos. Deus quer perdoar os nossos pecados. Queremos ou não queremos o perdão de Deus? Claro que queremos, nós precisamos. Deus promete aqui, queridos, sarar a nossa terra. Bom, aqui a gente já tem um pouco de dificuldade para entender o que é isso, sarar a terra. Se você vivesse da vida agrária, você entenderia. Né? As pessoas que vivem vida simples, que trabalham na terra para o cultivo da mesma, uma terra depois de muito tempo, né, queima, e ela vai ficando fraca. E ela para de produzir. Por isso que nos tempos bíblicos cultivava-se a terra 6 anos e depois deixava a terra descansar 1 ano. Entende? O que nascia naturalmente o pessoal comia, mas ninguém plantava, ninguém queimava nada para a terra descansar. Então há terras improdutivas, talvez em Cabo Verde, né? O Cabo parece que já não é mais verde, não é só de nome agora. O Brasil tem áreas que antes eram produtivas, hoje são áridas, terras secas, que não produzem mais nada, especialmente no Nordeste do Brasil. A terra parou de produzir e Deus diz assim, olha, eu quero sarar a sua terra. Em outras palavras, eu quero tornar sua terra produtiva. Ah, mas eu não trabalho mais na lavoura. Ok, Deus está dizendo, eu quero tornar seu trabalho de marceneiro, de carpinteiro produtivo. Eu quero fazer seu trabalho, não importa a área, eu quero aumentar suas casas. Né, para limpar seu schedule, eu quero aumentar seu salário lá no céu. Deus está dizendo, eu quero abençoar sua vida profissional, eu quero prover mais e mais sheds para você fazer. É isso que Deus está dizendo, eu quero te abençoar materialmente. E quem não quer isso? Todos queremos. Mas vem as condições colocadas na primeira parte do verso. Você quer tudo isso? Eu quero que Ele me ouça. Eu quero que Ele me perdoe, eu quero que Ele abençoe meu trabalho. Ele disse, então você vai fazer o seguinte, você vai ter que se humilhar. Queridos, aqui está um dos grandes problemas. Vocês sabiam que o número de divórcios hoje que assola esse país é assustador? E não se limita à América, o mundo, essa moda pegou. No Brasil, depois do advento das novelas, o índice de divórcio foi para a estratosfera. E a gente lida sempre com casais que buscam para aconselhamento. Essa semana estivemos conversando com um casal. Há 2 semanas atrás, nós fomos informados que esse casal estava diante de uma crise muito grande. E na época eu liguei para a esposa, e a esposa estava brava. Ela disse, pastor, tudo que eu quero é ficar livre desse homem. Eu não quero mais conversa. E eu disse, ok. Vamos fazer o seguinte, eu sinto que você não está em condições da gente conversar agora. Nós vamos conversar num outro momento, tá bom? Eu vou esperar a poeira baixar e a gente volta a conversar. E marcamos um encontro, minha esposa e eu fomos até ela.
Antes eu conversei com ele separadamente, aí fomos depois a ela, e aí ela se abriu e falou, e a gente deixou que ela botasse para fora tudo que tinha que colocar. E depois nós tivemos a alegria de poder orar com ela e ajudá-la a refletir sobre algumas coisas. E ela disse, realmente eu estou errada. Eu achei tão linda. Sabe o que é que provoca muitos divórcios? Orgulho. Orgulho. As pessoas não querem ceder. Principalmente nós que viemos de uma mentalidade, né, uma cultura um tanto quanto machista. Em Cabo Verde os homens não são machistas, mas no Brasil eles são terríveis. Entende? Às vezes a gente tem dificuldade de virar para a esposa e dizer, me perdoe, eu estava errado. A gente acha que a gente vai se diminuir. A gente às vezes tem dificuldade de dizer para o filho, me perdoe, eu errei. Eu já falei isso mais de uma vez para meus filhos, e eu digo a vocês, não é fácil não. Eu já cheguei para minha esposa mais de uma vez e já pedi perdão. Não é fácil. Mas sabe o que aconteceu? Pelo menos eu senti, eu cresci diante de meus filhos. Quando eu falei com eles, me perdoe, eu errei com você. Uma vez eu dei uma dura no meu filho na frente dos colegas dele, porque eu achei que ele mereceu, mas eu acho que a dose foi muito forte. Porém, eu fiz. E, infelizmente, eu luto contra o meu temperamento. Meu temperamento é meio impetuoso e eu luto muito contra isso. Orem por mim. E eu dei uma dura nele. Depois eu descobri que eu entendi que eu fui demais. Eu fui forte demais. E eu cheguei a ele e disse, olha, você vai me perdoar. Eu acho que eu peguei muito pesado com você. Mas eu quero falar isso com você agora na frente dos seus colegas. E reuni o grupo. E eu falei, olha, eu quero na frente de vocês pedir desculpa ao Marlon. Eu acho que eu não deveria ter falado da maneira como eu falei. Queridos, aquilo foi horrível para mim, foi duro. Mas isso tem me ajudado a crescer, sabe por quê? Me leva a segurar mais antes de falar a próxima vez. Porque já que pedir desculpa não é fácil, então é mais fácil segurar, não ofender. Não é? Por isso Deus disse, se meu povo se humilhar. Amados, por que Deus diz isso? Você sabe como foi que o pecado surgiu? Sabe qual foi a origem do pecado? Orgulho. Satanás quis ser, ele antes não era Satanás, ele era um anjo, muito especial nos céus, e ele quis ser igual a Deus. O orgulho originou o problema do pecado no céu, entende? E tem perpetuado o problema do pecado na terra. Eu sempre faço menção à palavra sin, em inglês, são 3 letrinhas, não é isso? Qual é a letrinha do meio? I. É sempre assim, o eu está sempre no centro do pecado. O pecado gravita em torno do eu. E por isso Deus diz, se meu povo se humilhar. Depois Deus diz, se meu povo, além de humilhar, fizer o que agora? Orar. Queridos, que necessidade há de nós orarmos a Deus? Sabem, eu outro dia estive lendo alguns pensamentos e me encantaram. Os senhores sabem que a oração é, segundo um pensamento que todos nós conhecemos, é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros dos céus. Eis porque nós precisamos ser homens e mulheres de oração. A oração é a respiração da alma. Queridos, é importante a gente orar, sabe por quê? Porque não dá para alguém tropeçar quando esse alguém está de joelhos. É importante você orar porque nunca um homem está tão perto de Deus como quando ele está ajoelhado. É você uma mulher de oração, é você um homem de oração, sou eu um homem de oração, somos nós pessoas de oração. Queridos, nós precisamos orar mais. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco, afinal a Bíblia é chamada de quê? A palavra de quem? A palavra de Deus. Deus fala conosco por meio da Bíblia. E como é que a gente fala com Ele? É por meio da oração. Uma comunicação não pode ser unilateral, tem que ser bilateral para que ela seja uma comunicação, entende? Então Deus nos fala através da sua palavra e Ele espera que nós falemos com Ele através da oração. Queridos, o problema é quando nós achamos que nós não precisamos de Deus. E se existe um contexto em que nós somos tentados a pensar que não precisamos de Deus, é quando nós estamos sendo abençoados. Quem se esquece de Deus mais facilmente, o pobre ou o rico? Vá nos países pobres e pregue o evangelho, você vai ver milhares de pessoas se aglomerarem para te ouvir. Vá à Europa e pregue o evangelho, ninguém está nem aí para você.
Por que a América tem voltado as costas para Deus? Por que as igrejas, especialmente nessa área aqui de cima, o Bible Belt ainda tem uma melhor frequência aos cultos nas igrejas protestantes em geral, mas também as estatísticas no Bible Belt mostram que é só frequência na igreja, porque os problemas que nós temos aqui para o resto do país tem no Bible Belt. O índice de divórcios no resto do país é igual no Bible Belt, ou seja, o povo só vai à igreja, mas não pratica também o que aprende, lamentavelmente, é uma outra realidade. Mas o fato é que, por que estamos voltando as costas para Deus? Porque Deus tem abençoado essa nação demais. Essa nação é o celeiro do mundo. Essa nação, queridos, é a nação mais poderosa do mundo. E por isso o presidente chega a dizer, nós não somos uma nação cristã. Em mais de um discurso ele falou isso. A América não é mais uma nação cristã, quando o que fez dessa nação o que ela é, foi o fato de ela ser uma nação cristã. Que pena. Logo que a gente chega na América com as dificuldades, né? Todos nós chegamos aqui, talvez com 2 malas ou 3 no máximo. Ali estava toda a nossa fortuna, né? Tudo que possuíamos dava para carregar nas mãos. Hoje precisa de um caminhão da U-Haul e olha bem, dos maiores, né? Depois de você fazer 2 yard sales e ainda jogar muita coisa fora. Isso é bênção, claro que é. Mas quando a gente chega aqui, eu, pelo menos, quando cheguei na América, eu fui para um lugar onde ninguém falava a minha língua e eu não conhecia ninguém. A pessoa que eu conhecia na América tinha voltado para o Brasil, que era meu irmão, entendeu? E nós estávamos ali numa área onde a gente tinha só Deus nos céus. Não havia GPS, a gente pegava um mapa e aí para sair a gente se perdia. E como é que perguntava para voltar? Então, às vezes, dava 1h da manhã, 2h da manhã, a gente estava perdido lá em Worcester, que a gente morava em South Lancaster. E que dificuldade, a gente se apegava a Deus, sabe? E eu vejo, geralmente, quando as pessoas chegam aqui, elas buscam a Deus, aí elas começam a prosperar. A primeira coisa que faz, elas já não vêm mais ao culto de oração. Sabe, Deus começa a ficar esquecido. Que pena, queridos, quando deveria ser exatamente o oposto. É mais ou menos quando a gente está tentando conquistar uma garota, não é? Como é que a gente faz quando a gente está na fase da conquista? Liga toda hora, não é? Agora na era do text message, manda text, manda e-mail, manda entregar flores em casa. A gente lembra do aniversário, até aniversário do cachorro da namorada a gente lembra, né? Mas depois que casa, agora que ela merece toda essa atenção, a gente já não dá mais. Agora que deveria investir, sabe por quê? Quando você está namorando, você ainda está na dúvida, vai ou não vai ser minha? E você investe pesado. Você nem sabe se vai ser sua. Agora que você casou, que é sua for granted, agora é a hora de investir, porque agora sim. E aí a gente relaxa. Que pena. Se meu povo se humilhar, se meu povo orar. Agora na sequência o texto diz, e buscar a minha face. Queridos, quando eu penso em buscar a face de Deus, eu penso em mim. Ninguém corre o risco maior, eu creio, entre nós, de negligenciar a comunhão com Deus do que o pastor. Sabe por quê? A minha esposa é testemunha de quantas horas eu passo estudando. Entende? Porque eu preciso me preparar. E como eu passo muitas horas estudando, é humano eu pensar que já chega. Só que eu estou estudando para passar para os outros e para mim. Então eu preciso, fora essas horas de estudo, eu preciso ter horas de comunhão, de introspecção. Antes de eu analisar o que é que eu vou levar para a minha igreja, eu tenho que saber o que essa mensagem está falando para mim primeiro. Porque a pior coisa que pode existir é você vender um produto que você não compra. Concorda? Tem gente que acha, às vezes quando a gente fala algumas coisas mais fortes aqui da frente, tem gente que se sente insultado. Eu nunca preparo um sermão para a igreja, todo sermão é primeiro para mim. Depois para a minha igreja. Se serviu em mim, isso é que nem remédio. Você tomou um remédio que resolveu o seu problema, você receita, né? Você recomenda. Olha, eu estava com essa dor de cabeça, eu estava com essa gripe, eu tomei tal comprimido. Funcionou para mim, vai funcionar para você. E é mais ou menos assim, quando a gente prepara uma mensagem, eu digo, funcionou para mim, vai funcionar para a igreja também. Então, primeiro ela passa pelo teste. E, amados, Lúcifer, lá nos céus, ele era, abaixo da Trindade, o anjo de maior destaque. E notem que Lúcifer, de anjo de luz, ele se tornou no príncipe das trevas. Sabe por quê? Lúcifer deixou de buscar a Deus.
há um risco de nós pensarmos que nós já conhecemos bastante e não precisamos mais. O que me alegra é saber que nós iremos passar a eternidade aprendendo. Nunca a gente sabe tudo, nunca a gente sabe nem mesmo o suficiente, a gente tem sempre que aprender mais. E amados, em Apocalipse 12, versículo 11, a gente lê: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Esse texto é muito forte. Eles o venceram, Apocalipse 12, 11, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É necessário que nós tenhamos intimidade com a palavra de Deus? Claro que sim. É necessário nós buscarmos a Cristo a fim de vencermos a Satanás pelo poder de Cristo, do seu sangue. Em São João 5,39, Jesus nos manda examinar as Escrituras, não é isso que ele diz lá? São João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Amados, religião não é sobrenome que a gente herda de familiares. Religião não pode ser sinônimo de tradição, religião tem que ser sinônimo de relação. E estudar a Bíblia é sempre um tremendo aliado na batalha contra Satanás. Mas ele diz mais na sequência do verso: se meu povo se converter dos seus maus caminhos. Aqui está um assunto que pega todos nós. Conversão. O que significa isso? O que quer dizer conversão? Né? No meio protestante usa-se muito essa expressão, né? Fulano se converteu. O que quer dizer conversão? Converter, no Brasil, inclusive, quando a gente estuda para tirar a habilitação, né, de trânsito, tem um sinal que a gente estuda que é chamado o quê? Conversão. Estão lembrados? Conversão à direita ou conversão à esquerda. Aqui na América chamam de U-turn. Então, conversão é isso. Você estava indo nessa direção e Deus diz assim: se meu povo se converter, é virar as costas para a direção na qual você ia e voltar de frente para a direção da qual você vinha. E originariamente, nós todos fomos criados para estar ligados a Deus, mas desde que Adão e Eva pecaram, eles viraram as costas para Deus. E Deus saiu atrás: ei, Adão, onde é que você está? E ainda hoje, nós humanos, nós temos a tendência de andar de costas para Deus, de frente para o mundo. Nós temos uma propensão de buscar as coisas que satisfazem a carne, que alimentam nossos sentidos, né, os 5 sentidos. E virar as costas para as coisas espirituais. E Deus nos pede para fazer uma conversão. Queridos, conversão é algo radical. Não pode ser pela metade. Se você estava andando nessa direção e fez isso, olha, você não fez um U-turn. Você não converteu. E, lamentavelmente, essa é a realidade de muitos de nós hoje. Nossa vida cristã é assim, a gente anda de lado. Sabe, a gente não está 100% com Deus e eu também não estou lá no mundão. Eu estou perdido do mesmo jeito. Por isso Deus me manda converter. E eu sei que isso pode soar muito forte para alguns. Soa como radicalismo, mas é isso mesmo. A religião de Cristo é uma religião radical. Eu tenho que ter a coragem de dizer não para o pecado. Ontem à noite eu estava estudando a Bíblia com alguém e nós estávamos revendo a experiência quando Jacó e sua família voltavam, Jacó com muita fortuna, e Deus agora queria ter um encontro com Jacó, não é isso? Em Betel, e Deus manda Jacó arrumar as coisas em sua família. E a Bíblia diz que Jacó enterrou tudo que havia de errado na sua família. Ele recolheu tudo que havia ídolos e tudo mais, e enterrou, sepultou. E é o que muitos de nós estamos precisando fazer com algumas coisas na nossa vida, sepultar, para podermos receber a bênção. Isaías 55, versículos 6 e 7, queridos, é o apelo que Deus nos faz através de Isaías, e interessante que esse texto, pela sua grande aplicabilidade a nós hoje, eu não poderia deixar de lê-lo. Isaías 55, versos 6 e 7. Olhem só as palavras que nós encontramos aqui. Que palavras fantásticas. Isaías 55, 6 e 7 nos diz: buscai ao Senhor, quando? Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está como? Enquanto ele está perto. Olha o apelo agora no verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho
e o homem maligno os seus pensamentos. E faça o quê? Se converta ao Senhor, que em contrapartida fará o quê? Se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em fazer o quê? Em perdoar. Que coisa linda. Sabe, o problema, queridos, é que hoje, nesse século de iluminação e refinamento intelectual no qual nós vivemos, tornou-se politicamente correto falar de desvios morais. Hoje é politicamente correto falar em comportamento codependente. Hoje é politicamente correto falar em estilo de vida alternativo. Ou seja, nós não temos coragem de chamar o pecado pelo nome, porque estilo de vida alternativo é homossexualismo, algo condenado por Deus. Mas ninguém mais tem coragem de dizer, você é um homossexual. Não, eu entendo que você agora adotou um estilo de vida alternativo. Né? Nós falamos de desvios morais como comportamentos codependentes. Nós chamamos o pecado, irmãos, nós damos ao pecado nomes tão bonitos que ele nem parece pecado. Uma mulher que está traindo o seu marido, ou um marido que está traindo sua esposa, as pessoas dizem, está tendo um affair. Não é linda a palavra? Chique, né? Está tendo um affair. Está traindo a esposa, é isso que está fazendo, não está tendo um affair. A gente chama um indivíduo que tem mania de roubar as coisas dos outros, a gente chama de cleptomaníaco. Ó, que nome, dá até vontade de botar no menino, né? Cleptomaníaco. Que nome chique para dizer que o indivíduo é ladrão. Tem mania de roubar. Você já viu esses atores de Hollywood, ricos, shoplifting? Entendeu? Isso é um desvio moral que a pessoa tem, um desvio de caráter, tem mania de roubar. É cleptomaníaco. No Nordeste do Brasil, eu diria que ele é descarado. Não é assim, Adinha, que fala lá? Que negócio de cleptomaníaco, isso é descarado, rapaz, entende? Mas é isso, a gente está sofisticando e ninguém mais quer, né, entrar na dividida. As pessoas veem duas pessoas fazendo coisa errada, eu não vou falar nada para não perder a amizade dele. Não, amigão, se você ler aquele livro Be Intolerant Because Some Things Are Just Stupid, escrito por um jovem surfista, Ryan Dobson, filho do grande psicólogo cristão Dr. James Dobson, o filho dele escreveu um livro, e ele diz, na universidade eu tenho meu carro tem os 4 pneus cortados todo mês, porque eu chego para os meus colegas e digo, você está dormindo com sua namorada, isso Deus proíbe, e você vai ser condenado se você continuar assim, é pecado o que você está fazendo. E ele fala com os colegas, e como consequência os pneus dele são cortados, e ele diz, ainda bem que estamos seguro põe outro. Mas é isso, porque hoje mais ninguém quer falar isso, dos púlpitos não se pode mais falar isso, porque ofende as consciências sensíveis. Eu outro dia pregava numa igreja e falava algumas coisas e um cidadão comentou depois com um outro irmão, o pastor pega tão pesado na gente, sabe por quê? Porque eu mencionei um assunto e esse irmão que o conhece bastante disse, sabe por quê, pastor? O senhor tocou num ponto que ele é vítima, ele tem isso aí, é um problema na vida dele. E eu agora quero fazer uma visita a ele para ajudá-lo. Mas o que me toca é isso, que ao invés das pessoas pararem e refletirem, fica com raiva de quem está falando. Sabe, se for assim, a gente nem lê a Bíblia, porque o que não falta na Bíblia são toques nos pontos fracos meus. A Bíblia não para de me tirar da zona de conforto. Mas, amados, tudo isso porque Deus nos ama. 1 São Pedro 5,8 nos fala, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, está ao redor, fazendo o quê? Bramando como o quê? Como um leão buscando a quem possa tragar. Eu te faço um apelo em nome de Cristo. Você quer receber as bênçãos? Preencha as pré-condições, porque eu quero também, e eu estou buscando preenchê-las. Olha só esse pensamento último que eu quero ler com os senhores. Diz assim, olha esse pensamento, queridos. Está no livro Desejado de Todas as Nações. A vida cristã não é uma modificação ou melhoria da velha vida. Isso aqui é muito forte. A vida cristã não é uma modificação ou uma melhoria da velha vida, mas sim o quê? A transformação da natureza. É um negócio profundo. Tem que haver o quê? Morte para o eu e para o pecado. Nasce, então, uma vida completamente nova. Essa mudança só pode ser operada pelo trabalho efetivo do Espírito Santo na alma.
Queridos, Deus não se propõe a colocar um band-aid na minha velha vida, não. Deus quer me dar um coração novo. Ele quer tirar de mim esse coração endurecido e colocar em mim um coração transformado. Então, a vida cristã não é um remendo da velha vida, não. É a transformação.